Fazendo follow-up da semana passada, o pessoal me perguntou aqui como é que o Liquidation Preference impacta o Stock Options. Se vai haver impacto e se existe um stack de preferência dentro do Liquidation Preference, quem recebe primeiro e quem recebe depois. E a resposta simples é: impacta muito o funcionário, tanto quanto impacta os founders, e é bom você levar isso em consideração e pensar o quanto de impacto real isso vai ter para você. Não existe maneira de você se proteger quanto a isso, mas dependendo de quanto sua empresa levantou e quanto ela vale e qual a eficiência de capital dela, isso muda. Então vamos lá, vamos começar do começo. O que é Stock Option? Né? Stock Option é o direito que a empresa te dá de comprar a ação a um preço determinado. Então, você entra lá, você ganha o direito de comprar 10 mil ações, né, a R$1 por ação. Então, esse é o seu R$1 por ação, é o que a gente chama de strike price. Tá? E aí vamos ver o que acontece. Imagina que essa empresa começou aqui com 10 milhões de commons, ou 10 mil common shares, certo? Normalmente, o Stock Options ele é feito em cima de Common Shares, então ele te dá o direito de comprar estas ações. Ou seja, você tem o direito de pagar R$1 e ganhar uma ação dessa aqui, certo? Conforme a empresa vai levantando dinheiro, ela vai levantar, vamos dizer que seja 5 milhões de dólares no Série A, depois ela vai levantar 25 no Série B, depois ela vai levantar 50 no Série C, depois ela levanta 300 no Série D, certo? Essa empresa agora ela tem 380 milhões de liquidation stack. O que isso significa? Significa que se essa empresa for vendida hoje por menos de 180 milhões, de 380 milhões, só esse pessoal aqui recebe, ou seja, essas ações aqui valem zero. Se ela for vendida por 400 milhões, todas essas ações recebem os 380 e essas ações aqui vão dividir 20 milhões. E aí eu pego esse número de 20 milhões, divido pelo número de ações, isso me dá o valor de cada uma das ações dessa empresa. Então, nesse caso aqui, onde a gente tinha 10 milhões de ações, se sobrar 20 milhões aqui embaixo, cada ação vale 2, você tem o direito de comprar ela a R$1, então ainda seria positivo para você. Você compraria por R$1 e venderia no mesmo momento por 2. E aí, o que acontece, né? Na hora que a sua empresa, enquanto ela vale 1 bilhão, não tem problema, né? Vale 1 bi, poxa, tem 380 milhões de liquidation stack, você não tem problema, porque sobra dinheiro suficiente para todo mundo receber. Na hora que a sua expectativa cai de 1 bilhão para os 400, todo esse pessoal aqui vai tirar e o que sobrar vem para cá, então vem 20 para cá. A gente já falou dessa dinâmica. Segunda pergunta é a seguinte: se existe preferência. Existem dois tipos de liquidation preference. O primeiro é o que a gente chama de pari passu, que considera todos os investidores no mesmo bolo. Então, por exemplo, no cenário onde tem 300 milhões de dólares, a gente vai falar, putz, 300 milhões de dólares não é suficiente para pagar os 380 de todo mundo. Se não é suficiente, vamos pegar e ratear todos os investidores iguais. Então, cada um vai receber 300 sobre 380 vezes o número de ações que ele colocou. Ele recebe um pouco menos, mas ele recebe alguma coisa. Agora, no Liquidation Preference, que cada uma das séries é sênior, né? Então, por exemplo, a gente fala que o série D é sênior na série C, que é sênior na série B, que é sênior na série A. O que acontece? A gente, no mesmo cenário, a gente tem 300 milhões. 300 milhões, esse cara recebe os 300 milhões, esse recebe zero, esse recebe zero, esse recebe zero. Entrou mais 50, mais de 40 milhões. Esse cara aqui recebe 40 milhões, esse recebe zero, esse recebe zero. Então, na hora que você tem senioridade entre os diversos liquidation preferences,
quem entrou por último normalmente tira o dinheiro primeiro. E aí aonde piora essa situação, né? Ela piora na hora que o founder falou, putz, eu quero um valuation muito alto, eu quero valer 1 bilhão, eu quero valer 2 bilhões, e o investidor fala, putz, eu não acredito que essa empresa valha 2 bilhões, mas quer saber o seguinte, me garante 2 vezes ou 3 vezes de retorno, que não tem problema, se você me entregar isso, eu pago os 2 bilhões agora. E aí ele faz isso aqui, ó, esses 300 vezes, 2 vezes. Ou seja, agora você tem 600 milhões de dólares de liquidation stack em cima de você, só pelo seu série D. Então, quanto mais agressivo você é em valuation, mais você vai ter de liquidation stack, o que torna menos provável que esses acionistas recebam alguma coisa. Qual que é a boa notícia, se é que ela existe nesse processo, né? Que quando você levanta um round, o investidor está preocupado em manter a empresa, em garantir que a empresa seja bem sucedida no longo prazo. Então imagina que você tinha um monte de gente aqui que tinha um strike price de 1 e que achava que a empresa, que a ação valia 10. Né? Então, pô, o cara tinha 9 dólares por ação para ganhar. Agora, como a expectativa de ação aqui vale 2, o cara só tem R$1 por ação para ganhar. Ou seja, diminuiu muito o valor percebido dele, o que dificulta muito a retenção desse pessoal. Então, normalmente quem faz uma primária, né, e está preocupado com o futuro da empresa, num momento mais difícil de valuation, ele normalmente vai pedir para você fazer o refresh do option pool para garantir que as pessoas chaves da empresa se mantenham motivadas, engajadas e retidas por longo prazo. Num comprador, né, um estratégico comprando essa empresa, provavelmente não existe tanto esse interesse. Talvez ele faça o refresh, né, que é dar mais ações ou então baixar o preço do strike price para algumas pessoas chaves da empresa, mas a grande massa ele não necessariamente precisa. Então são movimentos diferentes, mas sim, seu liquidation stack é super importante, impacta muito o valor do seu stock option. Se a sua empresa queimou 800 milhões de dólares para valer 1,5 bi, significa que você tem um liquidation stack enorme vis-à-vis o tamanho dessa empresa. É muito possível que qualquer alteração no valor total da empresa, essa parte aqui passa a valer 0 ou muito próximo de 0. Então, sim, você está tomando um risco bastante grande entrando numa empresa que é ineficiente em capital. Espero que ajude. Se tiver comentários, manda aqui embaixo, vamos falando.